O Ministério Público de Pernambuco está investigando uma denúncia envolvendo um deputado e uma vereadora. As informações sobre essa denúncia estão aqui, olha, no nosso portal g1.com.br/pe. De acordo com o Ministério Público, o deputado estadual Adalto Santos, do PSB, e a vereadora do Recife, irmã Aimee, do PSB, são suspeitos de contratar 2 funcionários que nunca prestaram serviço na Assembleia Legislativa nem na Câmara Municipal do Recife. O inquérito que foi instaurado aponta que esses 2 funcionários devolviam parte do dinheiro que recebiam, uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. Eu nunca vi a nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil estar no olho do furacão como está agora, certo? Com crítica de todas as matizes. Críticas, volto a dizer, procedentes, porque nós estamos saindo do prumo. Membros da Assembleia de Deus realizaram ontem à tarde um protesto na Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, no Recife. O motivo é denunciar irregularidades cometidas pelo pastor presidente Ailton José Alves, que funcionários da igreja estariam vinculados à ALEP, que é a Assembleia Legislativa do Estado. São deputados. Tem um bocado de deputado que se elegeu dentro da igreja. Não são deputados evangélicos, tem católico e por aí vai. E tem vereador também na Câmara Municipal do Recife. Então, esses funcionários receberiam salários da ALEP e da Câmara, que seriam pagos por políticos membros da igreja, sem nunca terem prestado serviço no gabinete. A igreja Assembleia de Deus está em decadência. Isso aí não pode fechar os olhos. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou membro da Assembleia de Deus há mais de 50 anos. Né? Eu nasci espiritualmente na Assembleia de Deus. Eu era católico, aceitei Jesus com 12 anos. Certo? Então, toda a minha vida, toda a minha mocidade, toda a minha adolescência, e agora a minha velhice é na Assembleia de Deus. Eu nunca vi a nossa igreja passar uma crise moral que está passando até hoje. Que está passando hoje. Nós hoje somos motivo de chacota, de críticas, né? Críticas procedentes de pessoas que nos viam como modelo de Cristo e hoje estamos praticando as coisas mais horrendas. Hoje são 30 de março de 2024. Meu nome é Josué Augusto e eu estou falando aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco. Irmãos e amigos, algo está acontecendo. Pastores por esse Brasil afora estão se pronunciando. Eu trouxe aqui há pouco tempo a voz do primeiro tesoureiro da igreja de Sorocaba, pastor Hugo, onde ele fez gravíssimas revelações e denúncias graves. Trago aqui, entre outros, hoje, um vídeo que eu tomei a liberdade porque é um serviço prestado à igreja, e a Igreja de Deus não tem fronteira, do pastor Everaldo. Pastor Everaldo é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Paraíba. Ele lamenta o caminho que muitas convenções têm tomado, inclusive a dele, a Paraíba. Ele fala isso. Então, irmãos, o que precisamos aqui em Pernambuco são pastores que deixem de ser comprados, que deixem de ser omissos, que deixem de ser irresponsáveis, que deixem de ser coniventes, que deixem de ser covardes e comecem não a protestar, não a denunciar, mas a reprovar peremptoriamente os desvios de conduta e finalidade da gestão, da direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, que tem jogado o nome dessa conceituada instituição na lama. Então, sem mais delongas, eu peguei o vídeo do pastor Everaldo, da Assembleia de Deus da Paraíba, coloquei várias ilustrações para provar que o que ele fala é uma pura e cristalina verdade. Ele fala, a ética pastoral não o deixa mencionar nomes de convenções, ele fala genericamente, mas por certo, ele viu todos esses escândalos aqui em Pernambuco e também em outros estados. Pastores, a responsabilidade de vocês não é com homens, não é com o Estado, é com Deus. E por certo vocês serão
severamente cobrados pelo dono da vinha. Então, comecem a reprovar, comecem a expulsar esses espíritos do erro e do engano que vêm se apropriando de gestores, de pastores, de presidentes para prestar um desserviço à igreja do Senhor Jesus. E saibam vocês que por todas essas coisas, Deus, como o sol da justiça, vos trará a juízo, tanto que seja por ação como que por omissão. Escutem aí e vejam o vídeo do pastor Everaldo ilustrado por mim. Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, aqui de João Pessoa, na Paraíba. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a política partidária na Assembleia de Deus. Eu sou pastor aqui em João Pessoa, membro da Assembleia de Deus, membro da Convenção Geral, membro da UMADENE e membro da nossa convenção aqui. Então, eu tenho me preocupado, irmãos, acho que esse vídeo não vai ficar tão curto, mas eu preciso vos falar da grande preocupação que tem passado na minha cabeça e certamente na cabeça de muitos de vocês, a decadência que está entrando a nossa denominação. São denúncias que se espalham neste Brasil, que vão do Rio Grande do Sul até o Maranhão, o Amazonas, né, o Rio de Janeiro. Toda a Assembleia de Deus no Brasil hoje está envergonhada de procedimentos de pastores que não são pastores de verdade. São pastores que usam a denominação para enriquecerem, usam a denominação para ter prestígio para eles, para seus amigos e para os seus familiares. Quero começar lendo para vocês a palavra do Senhor que está lá em 2 Timóteo 3:15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Meus amados irmãos, o obreiro, o ministro de Deus, ele tem uma chamada especial, né? Ele é um homem que quando Deus unge, quando Deus chama ele para cuidar do seu rebanho, é para cuidar do seu rebanho, é para ser exclusivo do seu rebanho. Deus não chama um homem para cuidar da sua igreja e cuidar da política partidária secular. Eu vejo com muita preocupação hoje muitos pastores, alguns deles famosos, né, grandes homens de Deus, que perderam a unção, certo? A unção que Deus lhes deu para entrar na política partidária. E por que, Everaldo, você está dizendo que eles perderam a unção? Porque há uma grande diferença entre um pastor e um político. Entre um pastor e um presidente político. Porque o pastor é como um rei. O pastor, diz a Bíblia, que ele só está feliz quando as 100 ovelhas estão juntas. Se ele está com 99 ovelhas, ou se ele está com 99% da igreja ao seu lado, e tem um lado abandonado, sofrido, largado por aí pela vida, ele tem que ir atrás deste 1%. Porque o bom pastor é aquele que cuida dos 100%. É aquele que deixa em segurança as 99 ovelhas e vai buscar aquela ovelhinha que está desgarrada. Quando eu vejo pastores dizendo que não me interessa, eu tenho a maioria da igreja está comigo, então você não é pastor, você é um político. O político é que precisa de maioria. O político é que precisa de aplauso. O pastor não precisa de aplauso, ele precisa de graça. Ele precisa da unção de Deus. Então ele tem que ser um homem irrepreensível, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Mas será que hoje muitos obreiros não têm do que se envergonhar? Muitos dão a seguinte justificativa: não, mas a Bíblia tinha homens de Deus, profetas, que eram políticos, não partidários. Nós vamos encontrar Moisés, que era um político. Por quê? Porque ele governava. O governo é político. O governo secular é um governo político. Nós temos Isaías, nós temos Daniel, nós temos José. Esses homens exerceram cargos importantes, governaram estados, governaram países, certo? Mas eles nunca negociaram a sua fé. O caso de Daniel, por exemplo, quando foi levado à condição de adorar a Deus, adorar o rei, em vez de adorar o Deus de Israel, ele simplesmente fechou-se no seu palácio, abriu uma janela que dava para Jerusalém e orou 3 vezes ao dia. E não teve preocupação de ser delatado ao rei, porque no final o rei reconheceu que Daniel era um homem de Deus, era servo do Deus Altíssimo, como disse o rei naquela oportunidade. Mas hoje, meus amados irmãos, o que nós vemos é um verdadeiro mercado político dentro das igrejas. Pastores negociando dinheiro,
pastor negociando prestígio, pastor colocando políticos no púlpito da igreja. Eu fiz um áudio uns dias atrás sobre isso, e um pastor me criticou, né? Disse que não concordava, é o direito dele não concordar. Agora, eu não vejo de maneira nenhuma a Igreja Católica, por exemplo, que não é referência para nós dentro desse aspecto, mas a Igreja Católica não coloca políticos no púlpito da igreja. Eu não vejo a Igreja Católica chamar o governador, chamar o prefeito, chamar o deputado lá para sentar no púlpito junto com os padres, junto com os sacerdotes. Quando eles vão à Igreja Católica, eles ficam lá embaixo. Eles ficam lá embaixo, juntamente com os demais fiéis. Mas na Assembleia de Deus, com várias e honrosas exceções, não são todas as igrejas, não são todos os ministérios, mas uma grande parte deles, os políticos tomam o lugar dos pastores. Há lugares em que o político toma até a Santa Ceia. Há lugares em que o político até fala línguas estranhas, porque hoje estão arremedando, né? Imitando, né? Línguas estranhas. E esses pastores, eles vendem aquilo que não é deles, eles vendem o rebanho, eles vendem o voto das ovelhas para interesse próprio. E eles perdem aí a credibilidade da igreja. Por isso que Deus não está operando. Em muitas Assembleias de Deus, Deus não está operando mais. Não tem mais batismo com o Espírito Santo. Não tem mais cura divina. Não tem mais renovação. Certo? Por quê? Porque os pastores estão envolvidos na política partidária. Eu digo aos irmãos que não tem base bíblica para pastor exercer cargo político partidário. Se ele quiser exercer um cargo político partidário, ele deixa o púlpito. Ele se licencia. Eu digo, mas vou mais à frente. Ele renuncia ao ministério. E vai ser político. Não tem problema, eu acho que não é pecado os crentes, aos membros da Assembleia de Deus participarem da política partidária, da representação política. Agora, digo aos irmãos, com todo respeito, a igreja nunca precisou de político para representá-los. Se você olhar o retrato da igreja primitiva, na igreja primitiva não tinha políticos partidários. Os apóstolos não eram políticos partidários. Os anciões não eram políticos partidários. Tinha até na igreja primitiva algumas figuras, né, de representação política, mas não os ministros de Deus. E eu vejo com muita preocupação presidente de convenção sendo político. Né? Presidente, um pastor, presidente de convenção sendo político. Né? Sendo deputado, sendo senador. Então abandone o púlpito e vá ser político. Por quê? Há uma coisa interessante, irmão, que eu chamo a atenção quando eu falo desse Brasil afora. Quando há uma grande diferença no pastor, volto a dizer, e o político. E o deputado e o senador. Certo? Porque o pastor é o pastor de todos. Se você, sendo pastor de uma igreja, e é deputado federal do PT, do PSDB, do PMDB, do não sei o quê, certo? Você passa a ter um privilégio, você passa a ter uma galera dentro da sua igreja que lhe apoia, que você prestigia. Você passa a gostar mais de um grupo de crentes do que outros. E o pastor não pode fazer isso, ele é o pastor de todos. Ele tem que amar todos. Então o pastor, por exemplo, que é do PT, ou do PL, ou do PMDB, sei lá, certo? Ele não tem boa relação humana, ele não tem boas relações humanas com o grupo de irmãos que é do outro partido que está dentro da igreja. E isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tá? Então, meus amados irmãos, eu fico aqui muito preocupado quando eu vejo a igreja Assembleia de Deus está em decadência. Isso aí não pode fechar os olhos. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou membro da Assembleia de Deus há mais de 50 anos. Né? Eu nasci espiritualmente na Assembleia de Deus. Eu era católico, aceitei Jesus com 12 anos. Certo? Então, toda a minha vida, toda a minha mocidade, toda a minha adolescência, e agora a minha velhice é na Assembleia de Deus. Eu nunca vi a nossa igreja passar uma crise moral que está passando até hoje. Que está passando hoje. Nós hoje somos motivo de chacota, de críticas, né? Críticas procedentes de pessoas que nos viam como modelo de Cristo e hoje estamos praticando as coisas mais horrendas, né? As coisas mais horrendas. Né? As pessoas vão para o parlamento, porque o parlamento brasileiro é um parlamento corrupto. Corrupto. Com todo respeito por alguns parlamentares, senadores e deputados federais que são honestos. Mas é um parlamento que não dignifica o povo brasileiro. Essa é a realidade. E nossos pastores vão para lá e se contaminam. Em vez de influenciar o parlamento, eles são influenciados pelo parlamento. Toda aquela patologia política que está dentro do parlamento, certo? Isso passa para esses pastores. E eles trazem para dentro da igreja. Por quê? Porque hoje, meus amados irmãos, infelizmente, né, não se consagra mais por chamada, por unção, mas por dinheiro. O que conta é dinheiro. A quantidade de pastores que estão vendendo suas igrejas, filhos de pastores, chegamos a um ponto tal que o pai pastor apoia um partido, né? Na mesma prefeitura. O pai apoia o titular que está no cargo e o filho apoia o da oposição que quer concorrer com o que está no cargo. Porque quem ganhar fica em casa. Aquele que ganhar fica em casa.
Então, meus amados irmãos, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar ao passado. Nós precisamos voltar ao redil do Senhor. E parar com essas consagrações de conveniência. Essas consagrações por dinheiro, quem dá mais dízimo é consagrado, quem é amigo do pastor presidente é consagrado, quem é amigo da família do pastor presidente é consagrado. E muitos homens de Deus estão chorando de joelho porque não têm oportunidade de ascensão no ministério. Porque esses lobos, esses oportunistas, entram no ministério para usar a máquina eclesiástica, para usar as ovelhas de Deus, para tirar proveito político, para tirar dividendos monetários, financeiros, em nome da fé das pessoas. Eu vejo isso com muita preocupação, meus amados irmãos. Eu nunca vi a nossa igreja, Assembleia de Deus no Brasil, estar no olho do furacão como está agora. Certo? Com crítica de todas as matizes. Críticas, volto a dizer, procedentes. Porque nós estamos saindo do prumo. Nós estamos saindo da nossa originalidade. Certo? Os nossos pioneiros, os nossos pastores, certo, do passado, eles não tinham cultura. Eles não tinham cultura secular. Mas eles eram homens cheios do Espírito Santo. Esses homens foi que fincaram as balizas, as pedras fundamentais da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Foram esses homens. Que eles não negociavam princípios como nós negociamos hoje. Né? A gente vê, eu tive a oportunidade de ver um vídeo, acho que os irmãos viram, um governador de um certo estado, certo? Pegar o microfone na convenção de ministros e exortar, certo? E repreender o pastor presidente da convenção. Um político, um ímpio, um esquerdista. Certo? Entrou para enquadrar o presidente da convenção na frente dos seus pares, na frente dos seus ministros. Meus amados irmãos, essa minha manifestação aqui, ela não tem o objetivo de atingir ninguém, mas atingir todos aqueles que estão jogando a igreja do Senhor dentro desse balde de lixo chamado de política partidária brasileira. Que, infelizmente, isso é que está acontecendo. Nossos cultos não tem mais, são frios, nossos cultos são cheios de teatros, certo? Nossos cultos são cheios de manifestações carnais, certo? O púlpito do Senhor não é um picadeiro. O púlpito da casa do Senhor não é um palanque político, como muitas pessoas estão fazendo. Né? Pastores que não visitam mais as igrejas, não visitam mais os seus colegas, mas estão nos palácios, visitando os palácios, certo? Angariando, negociando, certo? Vantagens ilícitas, vantagens indevidas, jogando às traças, jogando ao chão, jogando ao lixo o seu ministério. Acho que os irmãos podem dizer assim, pastor, o senhor está sendo contra os irmãos que participam da política partidária? Não, eu acho que nós devemos participar do processo político da nação. Afinal de contas, nós somos cidadãos. Agora, o que eu não acho correto é as pessoas pegarem o púlpito e usarem esses púlpitos como plataforma política partidária. Principalmente quando essa utilização é para interesse próprio e não para interesse da coletividade evangélica. Nós estamos vendo por aí o que a igreja está passando, né? Os sofrimentos que a igreja está passando, a afronta que a igreja está passando com esse governo, né? E os nossos políticos evangélicos calados, exceto o pastor Silas Malafaia, que não é político, é pastor, mas ele tem sido uma voz quebrada, uma voz que se arrisca, o Silas se arrisca. Né? Ele é um homem que tem seus defeitos, como eu tenho, como os irmãos têm. Mas ele é o único que bota a cara para bater em defesa da democracia, em defesa da igreja e dos princípios bíblicos, dos princípios cristãos, que estão sendo esquecidos, jogados às traças, por muitos daqueles que se dizem pastores. Meus amados irmãos, hoje os ministérios, eles estão servindo como balcão de negócio, com barganha, né? Ou então como capitania hereditária. O filho daquele presidente não tem chamada para nada, mas ele impõe pela sua força ele como sucessor. Como se o ministério do Senhor fosse uma dinastia. Enquanto nós não voltarmos ao início, Deus não vai operar. É preciso a gente voltar à nossa responsabilidade. É preciso que eu e você se apresente como obreiro aprovado. Um obreiro irrepreensível. A coisa mais triste é você estar pregando santidade, você estar pregando contra adultério e você ser um adúltero. Você está pregando contra roubo e você rouba. Né? Você está pregando pela proteção das crianças e você ser um pedófilo. E as igrejas muitas vezes têm que suportar esse tipo de pessoa, porque os presidentes de convenção, alguns deles, não todos, mas alguns presidentes de convenção, impõem a figura daquela escrética, daquela pessoa, daquele ministro que está em pecado, ele impõe aquela igreja. E a igreja tem que suportar calada, né? Aquela imposição daquela figura anacrônica, daquela figura pecaminosa que se denomina de pastor. Eu quero dizer aos irmãos, volto a dizer, não sou contra, de jeito nenhum.
Não sou contra a igreja participar do processo político brasileiro. Agora sou contra os ministros de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, certo? Acumularem o púlpito com a tribuna política. Não abandonam o púlpito e querem ficar lá e cá. E contaminam o púlpito com todas as mazelas, com todas as patologias que tem no parlamento. Então a minha manifestação para vocês hoje é essa. A Assembleia de Deus, uma das causas da decadência da minha igreja da Assembleia de Deus é a interferência indevida, antibíblica da política partidária dentro das nossas igrejas. Enquanto isso não cessar, Deus não vai operar mais na nossa denominação. Enquanto isso não cessar, nós estaremos descendo a ladeira e seremos exemplo de chacota, de contestação de todas as igrejas co-irmãs. Porque você não vê isso com facilidade nas igrejas co-irmãs. Tem, mas não nesse volume que tem na Assembleia de Deus, onde a política partidária tomou conta dos púlpitos. E, lamentavelmente, nós não temos feito nada para parar esse processo de deteriorização moral, deterioração espiritual que está submetido à nossa igreja. Eu venho aqui falar para vocês, nessa oportunidade, muito irresignado, né? Muito triste por ver o que está acontecendo no país todo, inclusive aqui na Paraíba, de onde eu sou, em ver a nossa igreja sendo jogada a essa lixeira chamada de política partidária. Mas eu espero em Deus, estou orando para que Deus levante homens com coragem de confrontar essa gente e dizer para eles: vocês não são o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, eis aqui a minha manifestação, a minha indignação, a minha decepção com os rumos que tem tomado a Assembleia de Deus no Brasil depois desse enxovalhamento de política partidária nos púlpitos. Grande abraço a todos e até uma nova oportunidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o pastor Everaldo da Paraíba. E dizer: pastor Everaldo, o seu compromisso é com a igreja, o seu compromisso é com Deus. O senhor tem compromisso, evidentemente, do bom relacionamento, das boas práticas com os seus pares. Mas a partir do momento que esse relacionamento se deteriora, prejudicando a igreja de Deus, não somente o Senhor, mas todos os pastores e até membros têm a obrigação primordial de rechaçar toda e qualquer conduta que venha denegrir, prejudicar a imagem da igreja do Deus vivo. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus e que outros pastores por esse Brasil afora, a exemplo seu, a exemplo do pastor Hugo e outros, sigam esse modelo e denunciem, reprovem, expulsem esses espíritos do erro e do engano que opera na vida desses homens falsos pastores. Que Deus em Cristo a todos abençoe.